Finalmente você decidiu começar a terapia, mas você sabe escolher o profissional adequado para você? Nesse vídeo eu vou te falar 4 passos para você não errar nessa escolha. O primeiro passo é básico, mas muito importante. É você pesquisar se esse profissional é graduado em psicologia e ele tem um registro ativo, que é chamado de CRP. Você pode pesquisar mesmo no Conselho Federal de Psicologia, no Conselho Regional de Psicologia, onde aquele psicólogo é registrado, por exemplo, é por estado, então estado de São Paulo, Paraná, e ver se ele de fato é ativo. Tá, mas por que é importante profissional ser psicólogo e ter o CRP ativo? Vamos supor que você inicia a terapia e esse profissional fez algo contra você ou teve qualquer conduta inadequada. O que você pode fazer? Então, quando o psicólogo ele tem um registro ativo, ele está submetido também à fiscalização dos conselhos. Isso faz toda a diferença nesse processo. Nós, psicólogos, temos um código de ética para seguir. Então, tem algumas condutas que já são proibidas e outras condutas que elas são inerentes da profissão, elas precisam acontecer. E quando a gente fala de psicologia, a ciência do comportamento humano, a gente fala também da complexidade disso, porque o ser humano é realmente muito complexo. E esse profissional que é formado em psicologia, ele passou por várias fases para ele ter a formação de psicólogo. Então, pelo menos aí 5 anos de formação, de estágios, trabalhos, supervisões clínicas para poder mesmo ali se formar. Então, ele está mais treinado. Por que eu estou falando isso? Porque a psicoterapia hoje ainda não é exclusividade do psicólogo. Então, se uma pessoa fizer um curso rápido de final de semana, de 3 meses, de 1 ano, ela pode oferecer terapia. E aí as pessoas acham, tá, e qual que é o problema da pessoa ali fazer uma terapia? A gente acha que é inofensivo, mas não é. Pode ser muito perigoso, porque na terapia você expõe fragilidades e esse profissional ele pode dar algumas sugestões e que são completamente incabíveis, desconsiderando outras partes desse paciente, seja ali as suas questões biológicas, sociais. Então o psicólogo é treinado para ter um olhar amplo do ser humano, considerando a parte biológica, social, cultural, entre outras questões. O segundo passo é você pesquisar mais sobre esse psicólogo, sabe? Dá um Google, coloca lá o nome, conheça esse profissional, tente buscar a experiência desse profissional, se é um psicólogo que se atualiza, estuda, porque quando a gente fala de psicologia, a gente fala de ciência, e ciência não é estática. A ciência, ela pode sofrer várias alterações e a gente, enquanto profissional, tem responsabilidade de estar atualizado para poder entregar o melhor para o paciente. Então, alguns psicólogos, infelizmente, eles param no tempo, eles não se atualizam e isso influencia bastante na psicoterapia. Então, é algo que você pode identificar. Dentro desse segundo passo, a gente tem outro ponto que é muito importante, que é a conexão. Como assim? A gente precisa se sentir minimamente à vontade com aquele profissional para a gente se submeter à psicoterapia de fato. Porque, às vezes, a gente tem desconforto, por exemplo, eu tenho desconforto com um homem para conversar. Não tem problema, busca uma psicóloga mulher ou vice-versa. Hoje, com a internet, a gente tem uma possibilidade muito maior da gente encontrar algum profissional que a gente tenha uma certa conexão. Então, uma forma da gente sentir um pouco isso é daquele psicólogo fazendo vídeos, posts em suas redes sociais. A gente tem aquela sensação que eu tentaria ali uma terapia com essa pessoa. Então, considere aí que eu falei experiência, estudo e a conexão, que é bastante importante.
O terceiro passo, depois que você fez ali de preferência uma listinha de pelo menos 3 psicólogos do seu interesse, você pode entrar em contato, buscar esse contato, geralmente está disponibilizado, claro, aí na internet, e você entra em contato para você já sentir esse primeiro momento. Pode ser que o psicólogo que faça esse primeiro atendimento, geralmente pelo WhatsApp mesmo, ou tenha uma secretária, uma assessoria que auxilie. O que é interessante, por que fazer esse primeiro contato? Porque cada psicólogo tem uma forma de trabalhar, e eu vou falar um pouco isso no quarto passo. E você chegar para esse contato inicial e perguntar como que funciona o seu trabalho, quais são os valores, que é o básico, que talvez você já saiba, mas isso faz diferença porque é possível treinar a secretária, a assessoria e o próprio psicólogo, ele precisa ter um atendimento mais acolhedor, porque as pessoas que estão buscando psicoterapia, a gente já tem uma predisposição que são pessoas que estão passando por dificuldades, por sofrimentos, e faz parte de ter esse acolhimento. Então, isso é um ponto importante. Você sentiu que você recebeu a atenção necessária, você se sentiu acolhido, ficou claro o trabalho, como que funciona. Isso ajuda bastante na sua escolha. Uma referência importante que está dentro aí dessa parte de orçamento, desse primeiro contato, é que dentro do site do Conselho Federal de Psicologia tem a tabela de honorários, que é uma referência, é uma sugestão para os profissionais da sua precificação. Então tem consulta mínima ali de em torno de 200, né? Aí tem o médio e o superior de valor. Mas muitas pessoas não sabem, só que alguns profissionais, às vezes psicólogos que são recém-formados, eles iniciam sendo voluntários ou eles cobram preços que a gente chama de social, são preços simbólicos, então 10, 20, 30 reais, 50 reais. Ou seja, o que eu quero dizer é que até a questão do contrato, do orçamento, pode variar de profissional para profissional, às vezes pela experiência, pelo nível de conhecimento, de estudos. Ali na tabela de honorário é uma base, mas a gente não precisa se apegar a essa base, porque como eu falei, tem psicólogos que são até voluntários, cobram valores sociais, e tem psicólogos que cobram mais de R$1.000 a sua sessão. Então é importante você avaliar se vai caber no seu orçamento, porque realmente, gente, é um investimento, porque é um serviço de alta complexidade. O psicólogo precisa estudar o caso ao longo do tempo também, para que você tenha os seus objetivos com a psicoterapia alcançados, bem atendidos. Agora sim, o quarto passo, que muitas pessoas não sabem. Na psicologia, a gente brinca que é até mais interessante a gente falar psicologias, porque nós temos diversas abordagens psicológicas. Por que abordagem? Vamos supor, abordar. A gente vai abordar ali o paciente com a nossa concepção de mundo, de vida, de uma, digamos, teoria, de um método. Então a gente tem hoje a psicanálise e as suas derivações com vários autores. A gente tem a terapia cognitivo-comportamental, que também tem suas derivações. A gente também tem a fenomenologia existencial, gestalt terapia, entre outras. A abordagem psicológica é extremamente importante. Hoje a gente está falando bastante das psicoterapias ou psicologia baseada em evidências científicas. Dentro dessa prática baseada em evidências em psicologia clínica, não é uma abordagem, mas é uma conduta do psicólogo. Então, a que a gente chama de PBE é basicamente o processo de tomada de decisão clínica do psicólogo a partir de 3 eixos. É um tripé. Então, esse psicólogo que adota essa perspectiva, ele tem que considerar os valores e as peculiaridades daquele paciente, a sua cultura. É um tripé ali, né? Então, um pilar já foi. O segundo pilar é a perícia clínica desse psicólogo, ou seja, ele tem habilidade, competência
para atender aquela demanda, então a gente é responsável por isso também. Se eu não tenho uma especialidade em algum transtorno, por exemplo, algum diagnóstico, alguma questão, o ideal é que eu encaminhe, eu sinalize isso para aquele paciente. E o terceiro pilar é basicamente a gente considerar as evidências científicas de alta qualidade disponível. Então, a gente sempre vai precisar saber pesquisar muito bem o que pode atender melhor aquele paciente, mas é sempre considerando esses 3 pilares, que é chamado tripé, né, da prática baseada em evidências aí em psicologia clínica. E dentro, o que mais a gente vê de abordagens realmente é a terapia cognitivo-comportamental e a análise do comportamento aplicada. Mas, claro, tem várias abordagens e é importante que você se informe sobre isso, porque isso vai fazer diferença na sua psicoterapia. Aquele psicólogo que vai ficar mais calado, aquele psicólogo talvez que vai focar muito mais ali no passado. Então, existem várias formas. E eu digo isso, e isso é muito importante, porque às vezes a gente tenta como psicólogo, porque a gente acha que psicólogo é tudo igual e não tem problema nenhum, porque a pessoa geralmente é leiga. E aqui vocês vão ter condições de agora ter esse conhecimento. E aí a gente fica frustrado, não gosta ali da conduta daquele profissional e a gente acha que a psicoterapia não é pra gente. Então olha só como é complexo. Por isso psicologias, a gente precisa pesquisar e ver ali se aquela conduta tá condizente. Espero que eu tenha te ajudado. Se você achou útil, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E qualquer dúvida você deixa aqui que eu vou ficar muito feliz em te ajudar.